Vamos falar sobre um pai. Eu vou ser breve aqui, mas o pai que eu quero falar hoje é chamado o homem da fé, o amigo de Deus, Abraão. Só que às vezes a gente vai lendo a história de Abraão e nunca percebe o lado de Abraão como pai. Vocês já observaram isso? E eu vou te dizer aqui uma coisa hoje, olhem para cá. Deixa eu dizer para vocês, não há bênção para homem e mulher se não é organizado como pai e como mãe. Vou logo te dizer aqui, não há bênção de Deus para a tua casa, para a tua vida, se você não é um pai e uma mãe dentro de casa organizados. Pastor Ziel, que aí sim, eu vou mostrar até para ser pastor, só pode ser pastor se ele for um bom líder dentro de casa. Está lá em 1 Timóteo 3, lá pelo verso 4 e 5. Olha o que Paulo diz, aquele que governa bem a sua própria... Coloca lá, meu filho, bota lá. Olha aí. Olha aí. Aquele que governa bem a sua própria, como é que é para ter os filhos? Em sujeição e com toda modéstia. Olha, preste bem atenção. Um pastor não pode evitar que o filho dele não se desvie. Porque quando toma a idade, cada um escolhe o que quer ser. Agora, uma coisa um pastor pode fazer, jamais deixar o filho dele zombar das coisas de Deus, zombar da igreja, zombar da fé, zombar das coisas dos crentes. Jamais um homem de Deus deve fazer isso. Por quê? Porque se ele está dentro de casa e ele vê o caráter do pai, ele pode não ser crente, mas ele vai dizer onde ele estiver, meu pai é um homem de comunhão com Deus. Meu pai não mexe no sagrado. Meu pai é um homem de vida íntima com Deus. Ele respeita a vida do pai dele, porque ele sabe que dentro de casa o pai tem moral, o pai tem vida espiritual. Então, que tipo de pai é você? Pense com você mesmo. Hoje é dia dos pais, eu quero que você reflita isso. Será que você está sendo um pai como Jó, um pai como Abraão? E como era o pai Abraão? Vocês já observaram? Hoje, se todo crente olhasse para Abraão, quando Deus disse assim, nesse capítulo 18, os 3 homens vieram, Abraão recebeu. Primeiro, esse texto nos ajuda a ver que Abraão era um pai hospitaleiro. Ele gostava de hospedar. Na hora que os 3 homens vieram, os 3 anjos, vocês sabem lá, quando lê o texto, ele prontamente diz, eu quero que vocês fiquem aqui na minha casa. Eu vou já matar uma vitela, eu vou botar leite, eu vou botar coalhada. Era coisa boa. Era um pai que gostava de hospedar. Mas aí a Bíblia diz que quando esses seres saíram, Abraão ficou na presença do Senhor. E Deus disse assim, ocultaria eu a Abraão o que vou fazer? Olhem para cá. Primeira qualidade de Abraão. Abraão era um pai que gostava de hospedar. Qual era a segunda qualidade de Abraão? Lá vai. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que Deus disse assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vai se mostrar agora um pai amoroso, porque quando ele diz, eu vou destruir, porque o seu pecado subiu até mim, aí Abraão diz, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Aqui você tem um pai amoroso. Abraão, sabendo da porcaria, da imoralidade, do pecado de Sodoma e Gomorra, Abraão não amaldiçoou Sodoma e Gomorra. Eu fico pensando como é que os crentes não aprendem. Abraão não amaldiçoou Sodoma e Gomorra. Abraão foi interceder pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Aqui você tem um pai amoroso, um pai que na verdade não quer a desgraça do outro. Olha como era Abraão. Por que Abraão se torna o nosso pai na fé? Ele hospedava, ele tinha a generosidade, ele tinha amor, ele tinha alegria, mas ele também tinha essa paixão pelos outros. Por isso que ele intercede. Verdade. Então a primeira coisa, que tipo de pai era Abraão? Primeiro, Abraão era um pai que vivia em comunhão com Deus. Olha o verso 17, coloca aí, olha aí. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço? Como é que Deus vai dar satisfação para Abraão que vai destruir uma cidade? Olha que coisa linda, gente.
Aí você pode observar que Deus só vai falar para Abraão isso aqui, porque Abraão tinha intimidade com Deus. Quando você lê a palavra do Senhor, lá em João 15:15, ele diz: eu não vos chamo de servos, porque os servos não sabem nada do seu senhor, ou que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de quê? Porque o amigo, tudo quanto ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Olha, Abraão não era servo de Deus. Abraão era o quê? Amigo de Deus. A primeira coisa, pai, você é um pai que é amigo de Deus. Você é um pai que tem comunhão com Deus. Você é um pai que ouve a voz de Deus. Você é um pai que tem intimidade com o Senhor. Deus diz: eu não vou destruir Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes, sem que primeiro eu fale com Abraão. Imagine, olha irmão, tem filho que ele diz assim: papai, eu vou fazer uma prova. Ore por mim, papai. Confia na intimidade que o pai tem com Deus. Papai, eu estou com um problema na empresa. Ore pela minha empresa. Aí o pai entra com a oração. Porque o filho crê na oração do pai. Então, será se o teu filho vê você como um pai que tem intimidade com Deus? O Isaac, o Ismael viam e sabiam que Abraão tinha intimidade com Deus. E é aqui que eu quero dizer: Deus não abençoa você, sua vida, se você não for um pai que não tem intimidade com Deus. E é muito importante, irmãos, que a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: eu não vou destruir enquanto não falar para Abraão. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus. Eita, glória a Deus. Quem tem intimidade com Deus? Oh, irmão.